mesma igualdade de condição aos outros candidatos. Nós não fomos avisados de nenhum atraso, portanto fica bem claro aqui, a gente tem muita tranquilidade, eu não responsabilizo ninguém, nem é interesse responsabilizar ninguém, mas nós agora, 11 horas, passaremos então, Marcinha, a rodar o cronômetro. Pode rodar o cronômetro, por favor, a partir de agora nós temos o cronômetro rodando e aguardando a presença do candidato Romeu Zema. Ele entrando no estúdio, a gente vai usar o tempo que restar para nossa conversa, fica bem claro, nós acertamos numa reunião com os partidos as regras que seriam obedecidas na nossa entrevista. Eu não fui avisado e ninguém da rádio foi avisado do atraso do candidato, portanto, só nos resta cumprir o horário estabelecido e estamos aqui sempre prontos para conversar de maneira aberta, de maneira clara, de maneira transparente, obedecendo às regras do jogo que foram pré-estabelecidas. Bom, nós estamos sendo informados agora que o candidato Romeu Zema acaba de chegar na 98. Então vamos deixar bem claro, ele vai entrar no estúdio, os estúdios estão prontos para recebê-lo. João Basílio até pediria que você trocasse de posição a partir de agora. E o tempo está correndo, o tempo começou na medida exata, até peço desculpas por conta dessa estrutura. O candidato Romeu Zema está aqui. Candidato, eu só gostaria de explicar ao senhor, antes que o senhor entrasse, que às 11 horas em ponto nós disparamos o cronômetro. Portanto, nós vamos ter o tempo exato para o senhor, por favor, sentar-se aqui no meio, para que nós possamos ter a nossa entrevista. Andresa, que está aí acompanhando o candidato, a jornalista Andresa Zagichevski, há tempo não havia, prazer recebê-la aqui. Bom, estamos começando então a partir de agora essa série de entrevistas com os 5 primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para o governo de Minas. O primeiro entrevistado está aqui conosco, o candidato Romeu Zema do Partido Novo. Candidato, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite de estar aqui com a gente aqui na 98. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço muito o convite e lamento aí os 3 minutinhos de atraso, mas estava te escutando no táxi aí, já estava participando, não aqui na sala. Já participava com a gente. Já. O Romeu Zema Neto, ele é natural de Araxá, tem 53 anos, é casado, pai de 2 filhos, ocupa a presidência do Conselho de Administração do Grupo Zema, é formado em administração de empresas pela FGV, começou a trabalhar aos 11 anos na empresa, seguindo os passos do pai, e em 1991, quando ele assume o controle das lojas Zema, ele foi responsável por um salto que levou a rede varejista de apenas 4 unidades em Minas Gerais para 470 lojas em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, aliás, Bahia e Espírito Santo. Ele é filiado ao Partido Novo e candidato pelo partido ao governo de Minas. Então, rapidamente, a primeira pergunta. Candidato, conta pra gente aqui, olhando nos nossos olhos. Você é um empresário bem-sucedido. Como é que se decide entrar para a vida pública exatamente num momento em que a atividade política é tão questionada pela população? Por que é que tomou essa decisão? Conte pra gente. Primeiro ponto, indignação. Eu acho que eu, você, todos os ouvintes temos essa indignação com tudo que vem acontecendo na área política no Brasil nos últimos anos. E a vida me privilegiou nesse sentido. Há 1 ano e meio atrás eu saí da presidência da empresa, fui para o Conselho de Administração e ano passado recebi o convite do Partido Novo. A princípio até falei não, porque nunca disputei eleição, nunca ocupei cargo público, então não seria uma área aonde eu estaria confortável. Mas o convite me fez refletir e eu acabei chegando à conclusão que aquela crise de 15 e 16, onde eu tive de reduzir o quadro da empresa em mais de 2.000 colaboradores, não tinha sido culpa minha, tinha sido culpa da classe política, porque não foi só a minha empresa que reduziu o quadro, a maioria, quase todas as indústrias e empresas fizeram o mesmo porque a demanda caiu de forma acentuada. E vi que a culpa era minha, por quê? Porque quando nós que temos ética, que temos competência, não participamos, vai entrar no nosso lugar e participar quem não tem. E outro ponto que eu considerei também é que eu tenho filhos e a última coisa que eu desejo para eles é que um dia eles venham a viver numa Venezuela. E nós temos de lembrar que temos muitos candidatos e políticos que veem a Venezuela como exemplo. Então eu diria que foram esses 2 pontos aí que acabaram viabilizando a minha candidatura. E o fato de eu poder pegar meu carro e viajar todo o estado de Minas, que é o que eu sempre fiz na minha vida também.
Candidato, o senhor tem uma experiência comprovada na administração privada, mas a gestão pública no Brasil tem muitas peculiaridades. Como é que o senhor pretende usar os seus conhecimentos para gerir um estado da importância de Minas Gerais? Essa pergunta já me foi feita diversas vezes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tanto no setor público quanto no privado a gestão é feita através de pessoas competentes. As pessoas é que fazem acontecer. E como eu vou estar fazendo um secretariado, uma equipe totalmente profissional e não política, eu digo até que os concorrentes são candidaturas Frankenstein, porque já lotearam o estado caso venham a ganhar a eleição. A minha gestão vai ser uma gestão muito mais eficiente. Eu não vou colocar à frente da CEMIG um político, eu quero um diretor da CEMIG assumindo a CEMIG. Eu tenho certeza que quem está lá dentro da CEMIG há 20 anos entende de energia elétrica muito melhor do que um deputado que seria nomeado, como sempre acontece. Então não tenho medo nenhum, não tenho receio. Eu não estou acostumado com conluios, com conchavos, com balcões de negócios como ocorre na política, e é o que eu vou combater veementemente todos os dias. Isso eu quero combater, porque política no Brasil virou sinônimo de troca de favores. Isso eu não sei fazer e nem quero aprender a fazer, e vou combater, isso tem de ficar claro. E outro ponto muito importante que eu gosto de mencionar é o seguinte: nós do setor privado e você também temos como prática, como filosofia de vida, sempre gastar menos do que ganhamos. E o setor público, em especial Minas Gerais, nas últimas décadas, só tem gastado mais do que ganha. Estamos nesse problema que o Estado enfrenta hoje exatamente por esse motivo. Então vamos fazer o Estado gastar menos do que ganha também. Vou combater privilégios, mordomias, penduricalhos como nunca se combateu. E outro ponto, eu gosto de fazer gestão dando um exemplo. Eu quero mostrar, eu não vou morar em palácio, sempre morei na minha residência. Por que como governador eu tenho de virar membro da corte da nobreza como a elite política se considera? Quero transformar o Palácio das Mangabeiras no Museu das Mordomias. E também gosto de dar exemplo no seguinte sentido: se está ruim para minha equipe, para mim tem de estar pior. O capitão do navio tem de ser o último a sair do navio e não fazer como o capitão Schettino naquele naufrágio da Itália há 3, 4 anos atrás. Só vou receber o meu salário quando todo funcionalismo e aposentados estiver recebendo. Exemplo, como eu falei, vem de cima, e isso tem faltado na política. Eu ia perguntar o seu CEP quando assumisse o governo, você já respondeu, então eu ia te perguntar aqui mais pra frente, querendo saber qual seria o seu CEP, seria o Palácio da Liberdade ou seria a cidade administrativa, mas já está respondido. Agora, o seu partido tem como programa, está definido, escrito no programa do partido, uma redefinição, até uma redução do papel, do tamanho do Estado. Como governador, como é que seria feita essa redução significativa do papel do Estado? Até uma pergunta mais direta que as pessoas fazem na rua: o que é que restaria do Estado numa gestão do Partido Novo? Eu quero deixar bem claro que nós pregamos um Estado forte, um Estado eficiente. O Estado hoje fornece bons serviços de saúde? Pelo que eu saiba, não. Estive a semana passada em Governador Valadares, no hospital municipal de lá, e o que eu vi foram macas esparramadas nos corredores. O Estado fornece bons serviços na educação? Não. Vimos aí o índice DEB de Brasil e Minas Gerais entre as piores classificações, longe das metas. O Estado fornece segurança? Não. Esse ano vamos bater mais um recorde de homicídios. O que eu quero é o Estado forte nessas 3 áreas: na saúde, na educação e na segurança. Não quero um Estado cheio de assessores, como ocorre aqui hoje. Sei que não é da minha alçada, mas um vereador de Belo Horizonte tem 21 assessores, mais 2 carros com 2 motoristas à disposição, um deputado estadual, quase isso. Então, o que nós vamos combater é essa quantidade de assessores inúteis, dispensáveis
e que estão lá muitas vezes só para fazer coisas erradas e não para poder estar somando para a população. E mesmo dentro da máquina pública, eu gosto muito de citar aí a Secretaria da Educação, quem ensina são as professoras que estão lá com os alunos, é a diretora que está acompanhando e gerindo a escola, e nós temos uma quantidade gigantesca na Secretaria da Educação de pessoas que ficam criando normas que, diga-se de passagem, não melhora a educação dos alunos. Então, isso nós também vamos combater. Quero combater ineficiência. Nós temos policiais bem preparados que hoje fazem serviços burocráticos, recepcionista, telefonista, um policial bem preparado. Então isso nós queremos mudar. Eu quero um Estado forte naquilo que ele atende bem a população. Nenhum professor, nenhum soldado, nenhum médico vai ser demitido. Nós queremos reduzir, são assessores. Isso tem de ficar muito claro. Porque muitas pessoas confundem, quer enxugar o Estado. Nós vamos enxugar aonde não afeta o serviço para a população, para equilibrar as contas do Estado num primeiro momento e num segundo momento reduzir impostos. Eu digo que aqui no Brasil o carrapato ficou maior do que a vaca. E nós vamos fazer esse carrapato pelo menos ficar do tamanho de um besouro. A Carol quer até falar um pouco sobre isso com o senhor agora. Exatamente, a gente falou de impostos aí. Hoje, candidato, o Estado brasileiro ele é extremamente arrecadador, os impostos têm aí um peso enorme no bolso dos brasileiros. Como tornar esse enorme volume de impostos eficiente e com retorno de fato para a população? Além dos impostos enormes, essa carga brutal, nós ainda temos aqui em Minas esse déficit. Funcionários públicos, policiais, professores recebendo atrasados. Então fica claro como a nossa gestão é ineficiente. O mineiro é o povo que paga mais caro e é também o povo que mora no estado que menos está equilibrado financeiramente. É o maior rombo do Brasil. Esse ano, até o ano passado, o Rio era o campeão. Esse ano, Minas vai assumir essa triste liderança no campeonato do rombo em contas públicas. Falar em reduzir impostos nesse momento seria irresponsabilidade, porque o Estado não está dando conta de pagar os professores. Se reduzir impostos agora é falar para os professores e policiais, nós vamos ter de dividir o seu salário em 10 meses e não em algumas semanas como tem acontecido. Mas eu vejo que alguns impostos que foram aumentados, eu questiono se a eficiência foi no sentido de aumentar ou não a arrecadação. É o caso da gasolina. Nas cidades mineiras que fazem divisa com São Paulo, o que se vê são as pessoas deslocando para o estado de São Paulo para abastecer o carro, para fazer compra de supermercado, de material de construção, porque tudo em São Paulo é mais barato. A gasolina é o mais visível, R$1 mais em conta. O etanol e o óleo diesel, 50 centavos. E nessas cidades mineiras, do lado de cada fronteira, a atividade econômica está minguando. São postos fechando, postos falindo, muitos supermercados com a queda muito grande no movimento. Isso significa o quê? Menos impostos e menos empregos. Então eu questiono se alguns aumentos de impostos em Minas foram aumentos que realmente trouxeram resultado positivo ou negativo. Isso tem que ser revisto. Candidato, nós temos aí déficits fiscais no estado de Minas Gerais que são alarmantes e uma queda do produto interno bruto mineiro aí da ordem de -3%, -4%. O estado tem uma despesa com pessoal ativo e inativo que está ultrapassando a casa dos 50 bilhões de reais. Só a Previdência do Estado e os inativos são responsáveis por 30% dos gastos do Estado com o pessoal. Que equação difícil de ser resolvida. Como é que a gente consegue reduzir dívida fiscal, mantendo o serviço essencial funcionando e pagando direito de inativo? Que equação misteriosa é essa? Realmente não vai ser uma tarefa fácil, não. Eu digo que assumir o comando de Minas é quase igual a assumir o comando do Titanic. É uma missão quase impossível, mas tem jeito. Primeiro, como eu disse, nós vamos cortar fundo nas despesas que não geram impacto ao atendimento à população, assessores, mordomias, privilégios,
ineficiências. Isso nós vamos cortar fundo como nunca foi feito. E segundo, eu quero atuar na outra frente, que é o que vai resolver. Minas Gerais tem maltratado e muito quem investe em Minas, quem gera emprego em Minas. O último grande empreendimento instalado em Minas Gerais foi a Fiat, há 42 anos atrás. Depois da Fiat nós não tivemos nada de porte relevante em Minas. E nós só vamos resolver a situação de Minas atraindo novos investimentos, gerando emprego que consequentemente gera aumento de arrecadação. E hoje nós temos um estado que, além de cobrar as maiores alíquotas, os maiores impostos, como nós falamos agora, tem a legislação tributária estadual, a do ICMS, a mais complexa do Brasil. Se Minas Gerais nós pegássemos a legislação, ela teria 1000 páginas. São Paulo, Rio Grande do Sul tem 600 páginas, 500 páginas. Isso significa que quem está instalado em Minas precisa contratar mais gente para poder atender as necessidades que o governo demanda. Isso significa custo maior, preço maior para o consumidor e o pior, significa mais gente trabalhando dentro do estado também, que é mais gente para poder ficar recebendo essa parafernália de informações que eu considero desnecessárias. Então, a grande virada em Minas vai vir por esses dois caminhos: reduzir despesas drasticamente, mas isso não é suficiente, e acabarmos com esse círculo vicioso de espantar empresas de Minas. Os atacadistas de Uberlândia saíram há 2 anos e meio atrás de Minas Gerais, 80% da operação deles, porque de um dia para o outro o Estado mudou a forma de tributá-los. Queria que eles passassem a acumular crédito de ICMS. Ninguém vai trabalhar para acumular crédito, todo mundo trabalha para poder ter algum resultado. 6.000 empregos a menos. Zona da Mata, fui lá, diversas empresas foram para o Rio de Janeiro. E assim tem sido. Então, Minas Gerais é um estado que tem perdido relevância no Brasil há mais de 20 anos. A nossa participação na economia tem caído. E sem considerar a relevância política. Temos um ex-governador preso, um outro ex-governador e atual governador em via de ter esse mesmo caminho. Minas, que já teve tanto protagonismo na política nacional, hoje é um estado que está irrelevante. O senhor tocou nesse ponto, né, de Minas ser pouco atrativa aí para esses investidores. Era uma questão que eu queria aprofundar um pouquinho. Minas tem mais de 1 milhão de desempregados hoje, segundo dados aí do CAGED. E a economia mineira tem suas principais atividades dependentes de commodities. Então, o minério de ferro, café e ouro respondem aí por mais de 50% do desempenho econômico do estado. E aí o senhor citou essa questão de Minas ser pouco atrativa atualmente aos investidores. O que fazer para mudar essa matriz econômica? E, né, o senhor já falou um pouquinho sobre como tornar o estado mais atrativo, mas como mudar essa matriz econômica, que é a realidade que a gente tem atualmente? Se o estado parar de atrapalhar, ele já vai fazer um grande serviço para o povo mineiro. Hoje nós temos um estado que atrapalha, que perturba quem quer investir. Ontem mesmo eu estive com o seu Modesto Araújo, da Drogaria Araújo. Ele me comentou, ele construiu um CD em Contagem, um CD caro, 130 milhões de investimento, onde trabalham mais de 600 pessoas. A prefeitura de Contagem ficou 4 anos com o projeto dele engavetado para poder operar. Ele queria investir, criar empregos e pagar impostos. 4 anos. Eu tive uma experiência semelhante. Nós demolimos um posto velho na BR-262, construímos lá um posto novo, totalmente dentro das leis ambientais. Depois de pronto, 2 anos e meio para uma pessoa do órgão ambiental dar o alvará para ele poder funcionar. Não precisou fazer adequação nenhuma, mas ficamos 2 anos e 2 meses esperando. Então, o que nós temos em Minas são entidades do governo que complicam a vida de quem quer trabalhar. Tive em Salinas a semana passada, uma pessoa lá que trabalha na área de reflorestamento precisou cortar o eucalipto, que estava na hora e já tinha um cliente. Levaram 6 meses para enviar lá um fiscal do órgão ambiental para dar a liberação de corte para ele.
Nesses 6 meses o comprador desistiu de comprar a madeira dele e o eucalipto já tinha ficado fora de medida. Então nós temos um Estado que perturba, que atrapalha quem investe. Na hora que o Estado falar, eu vou parar de atrapalhar, ele já vai estar ajudando muito. Mas eu quero ir além. Eu quero ir atrás de empresas e mostrar que no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, você pode colocar uma indústria aqui, que aqui tem mão de obra disponível. Se você pagar aqui um salário mínimo com carteira assinada, você vai ter fila de pessoas para poder trabalhar para você. Porque é uma região que eu conheço muito bem, onde você consegue hoje contratar, inclusive, uma empregada doméstica para ganhar R$300 por mês. É uma das zonas mais carentes do estado, porque no sul da Bahia, 100, 200 quilômetros para cima, se você andar, você vai encontrar várias fábricas de calçado e tecidos. Os baianos estão muito mais ativos do que os mineiros. No sul da Bahia ali, que eu tenho loja e conheço muito bem, você encontra. Agora em Minas, não. Parece que os nossos governantes precisam sair mais dos seus gabinetes e andar um pouco mais para saber a realidade. Nós temos 17 minutos de conversa, então eu queria primeiro uma pergunta bem direta. Nós temos hoje no Brasil os governos por coalizão. Os executivos são quase que reféns do poder legislativo. O seu partido não é um partido com muitos integrantes no poder legislativo. Como é que o senhor vai fazer para igualar ou equiparar essa discussão da coalizão? Vamos aí, alguns pontos. Primeiro, uma eleição do Romeu Zema vai significar para os deputados que o povo quer mudança. Porque nenhum outro candidato significa mais mudança do que a minha candidatura. Segundo, o executivo tem liberdade para atuar numa série de pontos, como essa de simplificar os impostos de Minas. Dá para simplificar, eu com a Secretaria da Fazenda. Terceiro, eu sou uma pessoa aberta ao diálogo. Quero conversar com cada um dos deputados estaduais, saber as necessidades das suas regiões e não ficar isolado como tem acontecido ultimamente com o governador. Quarto ponto, vamos ter algumas pessoas do novo na Assembleia. Não sei se 5, 6 ou 7, mas vamos eleger alguns candidatos. E esses candidatos, da mesma maneira que o nosso vereador Matheus Simões aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vão ser agentes de mudança. Porque o que nós temos visto no Brasil é que o legislativo, tanto municipal, estadual e federal, muitas vezes são compostos por cordeirinhos. O que o líder votou, ou que o fulano, líder da bancada, votou, todo mundo vota igual, sem analisar, sem aprofundar, sem questionar, sem entrar no mérito da questão propriamente dita. Então, algumas pessoas do novo lá dentro, com toda certeza, vão fazer muita diferença. E o último ponto que eu saliento é o seguinte: sou totalmente contrário às emendas parlamentares, mas vamos usar ela de forma inteligente. O deputado que é emenda parlamentar, tudo bem. Só que eu vou falar o seguinte: só libero se você me provar que esse recurso está sendo aplicado num projeto que gere benefícios reais para a população e, caso ele necessite de custeio, que haja previsão orçamentária. E não da forma atual, que é ficar inaugurando uma obra, soltando foguetes, ganhando votos e depois aquilo não serve para nada. Então dá para melhorar muita coisa, mas é um trabalho de longo prazo para nós mudarmos essa cultura que hoje está longe de atender os anseios da população, que não se sente representada. Candidato, vamos falar de segurança. Agora as pesquisas indicam que é uma grande preocupação da população, talvez a principal. Seu partido prega a eficiência da máquina pública, mas com segurança quase nunca aquela equação de diminuir gastos resulta em melhores resultados. Como é que se pode buscar a eficiência do Estado e solucionar as questões de segurança pública? Do nosso ponto de vista, a segurança pode ser muito aprimorada com investimentos em tecnologias que demandam pouco recursos. Um deles que eu gosto muito de comentar é cada policial ter no seu uniforme, no seu colete, anexado aqui no peito dele, uma pequena câmera que já é usada largamente em outros países do mundo, a fim de filmar toda a ação dele.
Hoje nós temos muitos policiais sendo processados, sendo expulsos da corporação, porque alegaram que ele que ele matou ou que ele feriu algum bandido e que não foi em legítima defesa. Esse tipo de mecanismo deixaria tudo documentado e facilitaria em muito você defender esse policial ou então acusá-lo mesmo se ele fez algo de errado. Então a tecnologia, nesse caso, é uma grande aliada. E outra também seria essa questão de georreferenciamento, como o Uber aí, aonde você tem mapeado tanto para a polícia como para a população as ocorrências. Nós sabemos hoje que 3% do território concentra cerca de 70% das ocorrências. Então, é onde a polícia deve intensificar a sua ação, é onde deve-se tomar maior cautela e até servir de alerta para a população para estar evitando alguma área dessa natureza. E isso eu falo é aquilo que traz efeito imediato para a segurança, mas nós sabemos que efeitos de longo prazo nós vamos trazer são com escolas boas. É na hora que todo aluno tiver condição de frequentar uma escola que ofereça para ele um conforto, aonde ele fique lá de preferência o dia todo e não de onde ele saia na hora do almoço para poder ir para uma gangue e começar com pequenos delitos até se tornar um criminoso. E o grande remédio para a criminalidade, eu tenho certeza, é a criação de empregos. Hoje, muitos jovens, muitos adultos vão para o lado da criminalidade devido não enxergarem, não conseguirem uma oportunidade no mercado de trabalho. E às vezes até por desespero ou por algum outro motivo acabam tendo esse caminho facilitado. Então eu vejo que não é uma ação, não existe um remédio milagroso, mas são várias ações concomitantes que vão estar fazendo essa melhoria. E também penas duras para quem é bandido. Hoje há uma certa permissividade, quero bandido na cadeia e não bandido solto. Ainda falando de segurança, o Alan David perguntou pra gente via Twitter, Rádio 98 Oficial. Hoje, mais policiais aposentam do que são contratados. O que o senhor tem a dizer sobre a falta de efetivo da Polícia Civil? Segundo o Alan David, existem centenas aprovados em concurso aguardando convocação. Esse estado de penúria do nosso governo tem feito com que muitos concursos não tenham sido concluídos. E já que ele tocou na questão da aposentadoria, nós temos de citar o seguinte: os nossos avós, os nossos pais, de certa maneira, se aposentaram aos 50 anos e tinham uma expectativa de vida de 65. Então o governo tinha de cobrir esses 15 anos de aposentadoria, dos 50 aos 65 anos. Nós hoje somos mais sortudos. Nós estamos vivendo até os 80, ou até vamos passar disso. E o governo agora está tendo de arcar com essa aposentadoria dos 50 até 80. Só que a contribuição que sempre existiu continua a mesma. E por uma questão matemática, a conta não vai fechar. E a classe nossa dos policiais é uma classe que nós sabemos aposenta precocemente. Com certeza vai ser necessário rever. Sei que a polícia tem uma série de particularidades, está mais exposta a risco, tem uma série de outras prerrogativas, mas vai ser necessário fazer um cálculo atuarial e rever isso. Nós não temos mais condição de contribuirmos como os nossos avós e pais, porque nós estamos vivendo mais do que eles. É um preço que nós temos de pagar por termos uma expectativa de vida maior. E no meu entender, nós deveríamos estar agradecendo a Deus. Eles com toda certeza gostariam de estar aqui e falar, em vez de viver 65 anos, eu vou viver 80 e para isso eu vou ter de trabalhar 5 ou 7 anos a mais. Eu vejo que nós somos privilegiados. Agora tem muita gente que quer manter sempre o que aconteceu. O mundo mudou, nós vamos ter de mudar. É o preço que nós vamos pagar por vivermos mais. Deputado, candidato, nós temos aí mais 8 minutos agora, 8 minutos e meio. A Carol tem uma pergunta e eu queria que o senhor respondesse brevemente para que a gente deixasse aí um tempo para suas considerações finais. Perfeito. Então, candidato, dados da Associação Mineira de Municípios informam que desde 2014 o Estado não repassa para os municípios as verbas da saúde numa dívida que já chega a 4 bilhões de reais.
Como tornar eficiente essa gestão da saúde pública do Estado? O caminho aí é a privatização de todo o sistema? Carol, não. O que nós precisamos, diante desse quadro que você comentou, é regularizar a situação financeira do Estado, porque isso é que tem gerado esse problema de repasse para as prefeituras, que tem gerado atraso no pagamento do funcionalismo, que tem gerado a suspensão de várias obras, inclusive os hospitais regionais. Você vê que tudo tem uma causa única, o descontrole financeiro. A nossa prioridade é retomar esse controle financeiro a fim de colocar todos esses valores em dia, e as prefeituras, muitas delas, nós somos favoráveis à descentralização, têm condição de administrar a saúde de forma adequada. As portas do seu palácio de trabalho, já que o senhor não vai morar no Palácio das Mangabeiras e nem usar o Palácio da Liberdade, as portas do seu gabinete de trabalho, como estarão abertas para essa relação com os prefeitos, uma vez que os prefeitos passam agora por uma relação muito tumultuada com o governo do Estado? Eu vou estar totalmente aberto e até diria, Paulo, que vou estar inclusive visitando-os, porque a minha vida toda eu tive uma gestão de percorrer os locais de trabalho. Eu não acredito nessa gestão aonde você fica só dentro de um gabinete e recebe relatórios ou notícias de assessores. Eu gosto de sair para ver. Não vou garantir que vou visitar todos os prefeitos, mas pelo menos regionalmente nós vamos fazer encontros e quero ter a maior proximidade com eles, porque os prefeitos são as pessoas que realmente fazem o serviço chegar até a população. Não é o governador nem o presidente. O buraco de rua, o posto médico, a escola, tá tudo muito mais ligado ao prefeito do que ao governador, e quero ter a maior proximidade, o maior diálogo com eles. Agora, candidato, da série promessas de campanhas que nunca serão cumpridas, nós temos aí o metrô de BH, o anel rodoviário, o rodoanel, a duplicação da BR-381 e o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Qual dessas jamais será cumprida e qual o senhor desejaria ter aí como principal promessa de campanha para o seu governo? Carol, eu gostaria, se não concluir todas, fazer todas, pelo menos deixá-las muito bem caminhadas. Nós temos de lembrar que o atual governador, ele não tem diálogo com o governo federal, ou um diálogo muito pobre, e isso tem prejudicado muito Minas Gerais, porque boa parte dessas obras aí envolvem recursos federais. E a União tem exigido a contrapartida do Estado medidas de austeridade. E a última coisa que o governador atual tem feito é isso. Ele quer dar emprego para quem é do partido dele. E são milhares de pessoas do país todo, do partido dele, que perderam eleições, que hoje estão na folha de pagamento de Minas Gerais. Na hora que nós adotarmos essas medidas de austeridade, com certeza nós vamos viabilizar muita verba federal para a questão do rodoanel, do metrô, da 381, que são obras importantíssimas para o desenvolvimento de Minas Gerais e também aqui para os habitantes da região metropolitana. Uma última pergunta antes das suas considerações finais. O Novo terá presença na Assembleia? O senhor já disse que sim. E na Câmara dos Deputados, o senhor espera uma representatividade grande do Partido Novo? A nossa previsão é que nós teremos lá de 15 a 22 deputados federais, que nós estamos disputando essa eleição em 8 ou 9 estados. Então, se cada um eleger aí uma média de 2, 3, nós vamos ter uma boa representatividade. E eles também, como eu já disse, vão começar a fazer a diferença, porque todo candidato do Novo, além de ter sido selecionado, ele tem de prestar contas para o partido. O Matheus aqui presta conta mensalmente daquilo que ele está votando. E se votar contra os princípios do partido, ele está fora. E o que nós queremos é isso: combater mordomia, privilégios e ineficiência dentro da máquina estatal. Estamos na reta final dessa nossa conversa. Eu gostaria agora de deixar o tempo que resta aí da nossa conversa para que o senhor conversasse olho no olho com o eleitor, aquele que o senhor quer conquistar o voto para o dia 7 de outubro. Bom, eu quero que o nosso ouvinte aí
e a grande maioria deles, com certeza, eleitor, atentem para o seguinte: Minas Gerais, há mais de 20 anos, é governada pelos mesmos políticos de sempre. Eles criaram os problemas que nós temos e, com toda certeza, eles não resolverão os problemas. Por quê? Porque quem cria problema não é quem resolve. Eu gosto muito de citar que a história exemplifica isso de modo extremamente fácil. Há 130 anos atrás, quando a lâmpada elétrica foi inventada, não foi nenhum dos fabricantes de vela que inventou a lâmpada elétrica. Eles acreditavam que vela ia continuar existindo para sempre. Há 110 anos atrás, quando o automóvel foi inventado, não foi nenhum dos fabricantes de carruagem que desenvolveu o automóvel. Eles continuavam achando que carruagem, cavalo ia continuar para sempre. E os nossos políticos de sempre continuam acreditando que essa política do toma lá da cá, de coligações, de candidaturas Frankenstein, é que vão continuar no Brasil. Não vai. O povo está farto, o povo está cansado, o povo está indignado, o povo quer proposta nova e nenhuma outra candidatura representa isso melhor do que a minha candidatura. Queremos esse estado enxuto. Quero como presidente da CEMIG alguém que é diretor lá há 15, 20 anos e não um deputado que não entende nada de energia elétrica. Olha que coisa mais lógica que nunca foi feita. Nós aqui no Brasil, em Minas, eu digo, nos acostumamos com o ruim. É igual quem chega perto de um chiqueiro. Nos primeiros 5, 10 minutos você fica desconfortável com aquele cheiro desagradável, mas depois aquilo fica normal. Nós passamos a achar normal o que é errado. Deputado, vereador ter essa quantidade de assessores. Nós tínhamos era de ter um serviço de saúde bom que não dependesse de assessor, de deputado e de vereador ficar arrumando favores como uma ambulância ser disponibilizada, arrumando favores como passar alguém na frente da fila para ser atendido. Hoje nós temos uma classe dentro do setor público que fica por conta de dar jeitinho para a população em coisas que não funcionam. Nós queremos acabar com isso. A função do legislativo é fiscalizar o executivo. E eu quero que eu tenha uma oposição bem atuante para mostrar o que o meu governo está fazendo de errado. A oposição é uma grande ajuda na hora de governar. Ela vai estar mostrando o seu funcionário ali é ineficiente, o seu funcionário ali é corrupto. E eu não quero ficar com gente ineficiência e corrupta. E o que nós assistimos hoje é um governo querer ficar tampando o sol com a peneira, demitindo quem questiona, quem acusa, que muitas vezes poderia estar ajudando. Então fica aí o recado, Romeu Zema, 30, novo, nós somos uma via nova para a política em Minas. Obrigado, candidato Romeu Zema do Partido Novo, abrindo essa nossa série de entrevistas aqui pela 98 FM. Fizemos a primeira dessas séries. Vamos repetir agora no próximo dia 11, na terça-feira, com o candidato João Batista Maris Guia da Rede. Sucesso na sua campanha. Muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da 98. Muito obrigado. Bom dia e boa tarde a todos.